Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela Casa podem ser acessados de maneira fácil através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Estamos numa semana comemorativa pelo aniversário da reencarnação de Allan Kardec. Então, esse estudo é, com certeza, um estudo muito importante para nós e que, se não fosse esse nosso irmão Allan Kardec, esse estudo não seria possível, pois a Revista Espírita era um laboratório onde Kardec utilizava de todas as comunicações que ele vinha, ele fazia esse estudo, jogava na revista, via como era a recepção por todos os seus assinantes, né, os associados à causa, e muito da Revista Espírita estão presentes em todos os livros da codificação. Então, a Revista Espírita, eu brinco entre os nossos mais próximos aqui, que era o Diário de Kardec. Então, quer conhecer Kardec, né, leia e estude a Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos no estudo de número 29, e como tema desse estudo, Kardec vai trazer para nós a apreciação da história do maravilhoso, por senhor Luiz Figuier, pelo senhor Scandi, redator da Moda Nouvelle. Então, deve ser uma revista, um jornal da época, trazendo esse tema. Gostaria de ler para nós, Pereira? Sim, boa tarde a todos. Então, vamos dar continuidade aí ao estudo, né? Com a apreciação da história do maravilhoso. Esse é um artigo de abril de 1861. Nos artigos que publicamos sobre esta obra, procuramos nos ater principalmente ao ponto de partida do autor, o que não nos foi difícil, pois, citando suas próprias palavras, provamos que ele se baseia em ideias materialistas. Ele está falando sobre o Figuier, né? Sendo falsa a base, pelo menos do ponto de vista da imensa maioria dos homens, as consequências que dela tirou contra os fatos que qualifica de maravilhosos. São, por isso mesmos, eivados de erro. Isto não impediu que alguns dos seus colegas da imprensa exaustassem o mérito, a profundidade e a sagacidade da obra. Contudo, nem todos são dessa opinião. A respeito, encontramos na Moda Nouvelle, jornal mais sério que o seu título, um artigo tão notável pelo estilo quanto pela justeza das apreciações. Sua extensão não nos permite citá-lo por inteiro. Aliás, o autor promete outros, porque neste não se ocupa muito, senão do primeiro volume. Nossos leitores nos serão gratos por lhe darmos alguns fragmentos. Então, Kardec aí fez a apresentação e vai colocar aí a apreciação desse jornal ali, desse autor que fez sobre esse livro, sobre Figuier, nós já estudamos anteriormente, né? Já debatemos bastante. Então, aí ele vem, Kardec faz esse comentário dizendo que, por mais que ele tive achado alguns simpatizantes, mas teve sim alguns que foram contrários e fizeram outra crítica de outra maneira diferente. E esse é um dos autores aí que ele está citando, né? Então, o item 1. Este livro tem grandes pretensões, embora não justifique nenhuma. Queria passar por erudito. Afeta a ciência e ostenta um aparente luxo de pesquisas, mas sua erudição é superficial, sua ciência é incompleta,
e suas pesquisas prematuras e mal digeridas. O senhor Luiz Figueiredo deu-se a especialidade de escolher um a um os 1000 pequenos fatos que brotam dia a dia a respeito das academias, como essas longas carreiras de cogumelos que nascem da noite para o dia sobre as camadas criptogamíferas, né? Organizando livros que fazem concorrência a Lusner-Burgos, obra sobre culinária, né? Francesa, escrita por Mignon, que viveu na segunda metade do século XVIII. E os tratados de Bohème Richard, e uma fragata, né? Ou Bohème Richard, que fragata Bohème Richard, navio mercante de 900 toneladas, construído em 1795 na França para a Companhia das Índias Orientais, para negociação entre a França e o Oriente. Durante quase 10 anos, esse navio iria desempenhar um papel histórico na luta da América pela independência. Está se referindo aí o comentário dele sobre isso. Ele está querendo dizer que esse livro que Kardec soltou, ele queria vir fazer vezes contra esses 2 livros famosos da época. O Figueiredo, né? Isso, de Figueiredo. Esses 2 livros famosos da época ali, né? Esse da fragata, contando as histórias, e a questão da culinária francesa. Interessante. E aí ele continua aqui. Habituado a esse trabalho de composições fáceis, inferior ao trabalho de compilação desse bom abade de Troubles, da qual Voltaire zombou espirituosamente, né? E que forçosamente lhe deixa lazeres, disse a si mesmo que não seria mais difícil explorar a paixão do sobrenatural, que mais do que nunca excita as imaginações, do que utilizar os palavrórios, quase sempre ociosos, da segunda classe do Instituto. Habituado a redigir revistas científicas, repisando o que é dos outros, com os resumos de relatórios, que por sua vez resume com as teses e memórias que analisa, hábil em transformar mais tarde em volumes esses resumos, põe-se à obra. E, fiel ao seu passado, compulsou às pessoas todos os tratados sobre matéria que lhe caíram à mão. Esmagalhou-os, depois tornou a amassar essas migalhas à sua maneira, com elas compondo um livro. Depois do que, não duvidamos, tenha exclamado com Horácio, ex monumento, eu também erigi o monumento, que será mais durável que o bronze. Olha a crítica pesada, né? E ele teria razão para sentir-se orgulhoso de sua obra, se a qualidade fosse medida pela quantidade. Com efeito, essa história do maravilhoso não forma menos que 4 grossos volumes e só contém a história do maravilhoso nos tempos modernos, a partir de 1630 até nossos dias. Apenas 2 séculos, o que suporia o menos pouco, mais do dobro, que as mais volumosas enciclopédias, caso encerrasse a história do maravilhoso em todos os tempos, em todos os povos. Assim, quando se pensa que esse fragmento de monografia de tão vasta extensão não lhe custou senão alguns meses de trabalho,
somos levados a crer que uma produção ao mesmo tempo tão grande e tão apressada é mais extraordinária do que as maravilhas que contém. Mas esta fecundidade deixa de ser prodígio quando se estuda de perto o processo de composição por ele utilizado, que na verdade lhe é tão familiar que não poderíamos esperar fosse empregado outro. Em vez de condensar os fatos, de expor sumariamente, de negligenciar detalhes inúteis, de destacar principalmente as circunstâncias características e, em seguida, discuti-los, aplicou-se apenas em escrever um folhetim mais longo do que semanalmente escreve na prece. Armado de uma tesoura, pensou das obras anteriores à sua o que poderia favorecer as ideias preconcebidas que desejava fosse triunfar, afastando o que pudesse contrariar a opinião que a priori havia formado sobre essa importante questão. Sobretudo, o que obviasse a explicação natural que se propunha dar das manifestações qualificadas com sobrenaturais, pelo que os livres pensadores são unânimes em chamar de credulidade pública. Veja que interessante, né, Pereira? Desde sempre existe essa questão de você ir lá e pincelar, né, pensar, como disse ali o escritor, pensar aquilo que você quer para destruir uma ideia, destruir, né, um, um ensinamento. Né? O que ele fazia? Ele pegava só aqueles pontinhos básicos e dizia, não, é materialismo, é egoísmo, esse aqui não serve porque não teve uma análise correta, e só aquilo lá, né? E aí quem se baseia, que é uma das críticas que você faz, e aquela pessoa que se baseia no estudo só pelo resumo, no estudo pela apostila, acaba não vendo na essência o que foi escrito e acaba acreditando. Uma pessoa conhecida como Figuier, com certeza detinha aí seus seguidores, se ele escreveu, muitas das pessoas iriam achar que aquilo era realmente verdade, né? Isso é. Ele até usou o termo de tesoura, né? Que cortava, né? Que naquela época cortava os textos, colocava que hoje seria o Ctrl+C, o Ctrl+V. Aqui você vai tirando só aqueles pedaços que você quer criticar, né? E você destaca aquilo lá e esquece todo o conteúdo, para quem foi colocado aquilo, em que contexto foi colocado, né? Você, quer dizer, você condena toda uma obra ou todo um parágrafo, um artigo, exatamente por causa de uma colocação no meio, né? Isso é um perigo mesmo, realmente. E hoje eles utilizam muito isso, né? Os políticos utilizam muito isso também quando querem desmoralizar as pessoas, né? Palavras soltas no meio, misturam uma palavra com a outra, corta no meio. Você imagina a complicação disso, né? Interessante isso mesmo. Eu me perdi aqui onde é que estávamos aqui. Porque é ainda uma das pretensões do seu livro, ele está dizendo. E essa pretensão não é mais bem justificada que as outras. Olha, é uma pretensão do livro dar uma solução física ou médica nova achada por ele, solução triunfante, inatacável, doravante ao abrigo das objeções dos homens bastante simples para crer que Deus é mais poderoso que os nossos sábios. Ele o repete em 100 diferentes passagens de sua obra, a fim de que ninguém o ignore, e com a esperança de que acabarão por crê-lo. Não obstante, se limite a repetir o que a respeito disseram antes dele os físicos e os médicos, os filósofos e os químicos, que têm mais horror ao sobrenatural do que Pascal tinha ao vácuo. Daí resulta que essa história do maravilhoso carece, ao mesmo tempo, de autoridade e de proporções.
Do ponto de vista dogmático, não ultrapassa as alegações dos negadores anteriores. Não apresenta nenhum argumento aos raciocínios já desenvolvido, e nessa questão, como em todas as outras, não compreendemos a utilidade dos ecos. Olha que legal. Ele veio dizer que de todos as diatribes, como Kardec costuma dizer, né, os ataques ali que sofria, o que o Luiz Figueiredo veio trazer no seu livro é mais do mesmo. Né? A grosso modo era isso. Não, você trouxe mais do mesmo. Se você trouxesse uma crítica, com acusações ali, com elucidações diferentes do que já foram trazidos, até daria para dar um voto ali de confiança, dizer que é uma coisa diferente. Não, mas era a mesma coisa, como ele falou, é como se fosse ecos, né, o que ele estava trazendo. Interessante. E vai e continua. Há mais. Atormentado pelo desejo de aparecer, fazer melhor, que Calmeil, Esquirro, Montegre, Hertz e tantos outros que precederam, e serão sempre seus mestres, o senhor Luiz Figueiredo, muitas vezes se perde no labirinto confuso das demonstrações que lhes toma de empréstimos, querendo delas apropriar-se, acabando por rivalizar na lógica com o senhor Balbinet, Jacques Balbinet, 1794, 1802, físico francês. Né? Quanto aos fatos, ele os acumulou em grande quantidade, embora um pouco ao acaso, truncando uns, desprezando os outros, limitando-se a reproduzir, de preferência, os que pudessem oferecer certo atrativo à leitura. Prova de que visou, principalmente, um sucesso fácil, a ter de lutar com os romancistas do dia. Ficamos mesmos a nos perguntar como ele não induziu o editor a incluir sua obra na divertida biblioteca das Estradas de Ferro, a fim de que alcançasse mais diretamente essa multidão que lê para se distrair e jamais para instruir. Olha aí, é interessante isso, né? Então, aí mostra bem claro. E hoje a gente percebe isso também, alguns autores aí que criam algumas obras ditas espiritualistas, né? De uma forma romanceada, que tem esse objetivo mais de ganhar dinheiro mesmo, né? Que não é o caso dele, o negócio era vender livros. E a gente percebe, sim, algumas, de quando em tempo saem alguns autores aí, intitulados aí, colocando como realizadas, como médios realizados por espíritos, e a gente percebe aí que não tem nenhum fundamento. Né? Aí ele continua. Não contestamos que seu livro seja divertido. Se bastar um livro para ter esse mérito, que se assemelha a uma coleção de anedotas compostas de histórias amontoadas, tendo em vista o pitoresco, sem muita preocupação com a verdade. Isto não o impede de gabar-se a cada instante e sem propósito algum de sua imparcialidade, de sua veracidade. Uma pretensão a mais, a acrescentar a todas as que destacamos e na qual pavoneia com tanto mais atenção quanto mais dissimula, se ela lhe faz falta. Tal qual é, não poderíamos compará-la melhor do que a esses restaurantes improvisados, pródigos de comestíveis que não têm de sedutores senão aparência e que servem aos consumidores sem muita preocupação com a etiqueta. Mais superficial que profundo. Ali, o importante é sacrificado ao fútil, ao principal,
ao acessório, o lado dogmático ao lado episódico. Aliás, as lacunas tão abundantes quanto as coisas inúteis, e, para que nada falte, está cheio de contradições, afirmando aqui o que nega adiante, de modo que seríamos tentados a crer que, diferentemente do célebre Pico della Mirandola, né? Giovanni Pico della Mirandola, 1403 a 1049, né? 1494, filósofo comunista e teólogo italiano. Capaz de dissertar-se de 1000 ris mille, como todo o resto. Né? O senhor Luiz Figueiredo aventurou-se a ensinar aos outros que ele próprio não sabia. Olha só, hein? Falar do que você não sabe. Pegou pesado, né? Pegou, não, a crítica dele é bem pesada, né? E o interessante, né, Pereira, que essa é uma carta-resposta não feita por Kardec, né? Feita por um jornal que teve acesso à obra e também teve acesso ali aos ataques, ali a carta, o livro de Figuier, e resolveu também escrever um editorial sobre isso. Legal, né? Ele começa na introdução, Kardec coloca bem isso, né? Que o Luiz Figueiredo tem conseguido bastante pessoas que simpatizavam com ele, mas teve alguns que contrapunham também, que não acreditavam nele, né? E é interessante isso mesmo, né? Que não foi o Kardec respondendo, né? E não foi outra pessoa, né? Aqui não fala se ele era espírito ou não, se era simpatizante, mas não importa, né? Que ele está criticando ali a questão do sobrenatural, né? Que era do título do livro, né? Então vai agora no item 2. Ele falou, inclusive, no começo, que foi colocado uma parte só, né? O Kardec mesmo coloca isso, né? Poderíamos imitar aqui um exame dessa história do maravilhoso se não tivéssemos de justificar estas severas, mas justas apreciações. Para começar, precisaremos acrescentar que aquele que escreveu não acredita na possibilidade do sobrenatural. Não o cremos. Em sua qualidade de acadêmico, supranumerário, um supranumerário que provavelmente só terminará com sua vida, olha, em virtude dos poderes que lhe confere seu título de folhetinista científico, ele não podia sustentar outra tese sem se expor a ser colocado no index pelo exército dos incrédulos, dos quais se julga suscetível de fazer parte. Ele também não crê e, a respeito, sua incredulidade está acima de suspeitas. Ele é do número desse, entre aspas, né, desses espíritos sábios que testemunhas da expansão imprevista do maravilhoso contemporâneo. Não pode compreender tal alucinação em pleno século XIX como uma filosofia avançada em meio a esse magnífico movimento científico que dirige hoje para o positivo e útil. Fecha aspas aí, né? E ele continua. Reconhecemos que deve ser penosa para esses espíritos sábios, entre aspas, novamente, né, que ele está colocando aqui, ver que o espírito público assim se recusa a despojar-se de suas de seus velhos preconceitos e persiste em ter outras crenças diversas do positivismo filosófico, que, entretanto, são as de todos os animais. Além disso, esse dissabor não data apenas nossos dias. O senhor Luiz Figueiredo o confessa, não sem despeito, quando pergunta em termos que denotam estupefação, como é possível que o maravilhoso tenha resistido ao século XVIII.
entre aspas, né, o século de Voltaire e da enciclopédia, enquanto os olhos se abrem às luzes do bom senso e da razão. O que fazer, então? Tão vivaz é sua crença no maravilhoso, consagrada por todas as religiões, que foi de todos os tempos, de todos os povos, sob todas as latitudes e em todos os continentes, que os livres pensadores, satisfeitos por tê-la agitado por si e para si mesmos, agiram com sabedoria em abster-se doravante de um proselitismo cujo insucesso sabem inevitável. Mas o Sofiguier não é desses corações pusilânimes que se apavoram por dissipação em face da inutilidade de seus esforços. Cheio de confiança e de basófia em sua força, vangloria-se de realizar o que Voltaire, Diderot, Lametrie e Dupes Volney, né? O Voltaire e Diderot era Denise Diderot, 1713 e 784, foi um filósofo, escritor francês, né? Fez várias obras. O Lameter também, Julien Off Lameter, que foi de 1709 a 1715, também filósofo, né? E Dupes Volney, Constantino francês, chamado com... Também, são todos filósofos, né? Ali está também o Daulard, também Jacques Daulard, esse era arqueólogo e historiador francês. O Pigault, lembrando? Charles Antoine Pigault, 1753 a 1835, romancista, né? E ali ele está citando esses autores, você imagina tudo naquela de 1700, né, naquela época. O que ele fala do século XVIII, né? E o que ele vem dizendo ali, né, que ele, seu Figueira ali, ele queria se colocar entre esses aí, né, entre Voltaire, Lamitrier e tal, com essas análises que ele fazia, com essa filosofia, que a filosofia é a arte do porquê, né, você questionar, e ele questionando tudo aquilo que Kardec trazia e tal, ele achou um produto onde ele poderia, né, questionar o extremo e, quem sabe, dali ele se tornar um grande filósofo, né, um grande pensador. E aí essa revista aí, que a gente está lendo, veio tentando desconstruir isso dele, né, que ele está muito aquém do que eram essas pessoas, né. E a história provou isso, né? Porque o espiritismo ficou, né? A filosofia espírita está aí para tudo. E as obras dele aí não foram para lugar nenhum, né? E esses autores aí provavelmente ficaram ali, né? Se perdemos agora aí, né? Fica para trás um pouquinho. Ali ia citar mais um nome ali, que é deixa eu ver o nome dele aqui, do Lawrence. Do Lawrence, tudo o nome dele, tá com certo o seu Compere que deve ser mais uma obra desse pensador. Ele está citando os autores aí, comparando o que o seu Figueiredo queria se comparar a esses grandes nobres, né? Que deveriam ser destaques aí da literatura aí da França naquela época. Né? E os químicos com os seus alambiques, os físicos com suas pilhas elétricas, os astrônomos com seus compassos e os panteístas com seus sofismas, o ursista malévolo com seu ceticismo desprezível, foram impotentes para realizar. Ele se pegou pesado mesmo, né? Ele se propôs demonstrar de novo e triunfalmente, desta vez, que o sobrenatural não existe jamais e jamais existir. Botando apto, foi palavra tirada lá do livro, né? Da obra. E, em consequência, que os prodígios antigos e contemporâneos podem todos ser atribuídos a uma causa natural. A tarefa é árdua. Até aqui os mais intrépidos sucumbiram. Mas, semelhante conclusão que necessariamente afastaria todo agente sobrenatural, seria uma vitória da ciência sobre o espírito,
de superstição em favor da razão das dignidades humanas. Parábola Figueira. E essa vitória lisonjeou a sua ambição. Vitória fácil, afinal de contas. Mais fácil do que pensamos, se o Sr. Figueira não se tiver enganado quando diz em sua introdução que o nosso século se inquieta muito pouco com as matérias teológicas e as disputas religiosas. Então, para que se armar em guerra contra uma crença que não existe? Para que atacar opiniões de teologia com as quais ninguém inquieta? Para que se prender às superstições religiosas que não nos preocupam? Vitória sem perigo é triunfo sem glória. Diz o poeta, e não convém tocar muito alto a trombeta guerreira, senão tem a combater, senão moinhos de vento. Que quereis? O senhor Luiz Figueiredo tinha esquecido, ao escrever isto, o que havia escrito acima, quando confessava, com a vergonha no rosto, que o nosso século, surdo às lições da enciclopédia e aos ensinos da imprensa leiga, se tinha subitamente inflamado pelo maravilhoso e, mais que seus antepassados, acreditava no sobrenatural. Aberração incompreensível, da qual mencionava curá-lo. Mas essa contradição é tão insignificante que talvez não valesse a pena ser assinalada. Veremos as razões, veremos muitas outras, não, que talvez não valesse a pena ser assinalada. Tá? Veremos muitas outras e ainda seremos obrigados a negligenciar muitas. Assim, o Sr. Figueiredo nega que se produzam em nossos dias ou que se tenham produzido em qualquer tempo manifestações sobrenaturais. No caso de milagre, só a ciência os pode fazer. O poder de Deus foi até aí. O poder de Deus foi até aí. Ainda quando digamos que Deus não tem poder, não tem tal poder, temos uma espécie de escrúpulo de traduzir incompletamente seu pensamento. Reconhece ele outro Deus, ainda botar minúsculo, né? Além do Deus natureza, tão admirável na sua inteligência cega e que realiza maravilhas sem o suspeitar. Deus minúsculo, né? Deus querido dos sábios, porque é bastante complacente para lhe deixar crer que usurpam diariamente uma fatia de sua soberania. É uma questão que não nos permitimos aprofundar. Né? Mediocremente maravilhosa, essas histórias do maravilhoso, começa por uma introdução que o Sr. Luiz Figueiredo chama um golpe de vista rápido lançado ao sobrenatural na antiguidade e na Idade Média, da qual nada diremos, porque não teríamos muito a dizer. As mais importantes manifestações aí são desfiguradas sob pretextos de resumo, e compreende-se que seria preciso muito tempo e espaço para restituir a verdadeira fisionomia aos milhares de fatos que nela só figuram da maneira excessivamente abreviada. É difícil, é digno do peristilo, uma galeria de colunas, né, que rodeia um edifício, uma parte dele. Né. Essa história
do maravilhoso durante 2 últimos séculos abre-se para o relato do caso de Alban Gardner. Aqui também são de 1590, né, que são, esse aqui era sacerdote, né, e das religiosas de London, né, aí tem que nós estudamos um pouquinho isso aí, né, que são possessão das freiras, né, London, 1684. Vem a seguir a varinha mágica, os tremedores dos Severmes. Aí já vem os calvinistas, né, que Huguenotes, né. A maioria dessas cidades era da região de Languedoc, né, com fenômeno de emancipação da alma. Também está lá no século, foi citado por Kardec, inclusive, né. Os convulsionários janesistas, os fanáticos do século XVIII, né. Esses são autores conhecidos para nós que estudamos o espiritismo, né. Caliglosto, o magnetismo e as mesas girantes, quanto à possessão de Louvier, nenhuma palavra e também nenhuma nota sobre os iluminados, os martinistas, os Swedenborgismo, né? Os estigmatizadores de Tirol e a notável manifestação das crianças na Suécia, há menos de 50 anos. Disse apenas uma palavra sobre os exorcismos de Gassner, e menos de uma página insignificante é consagrada à vidente de Prevost. O Sr. Luiz Figueiredo teria feito melhor se intitulasse seu livro Episódio da História do Maravilhoso nos Tempos Modernos, ainda que os episódios que escolheu possam dar origem a sérias objeções. Ninguém jamais atribui às digitações de Calixto uma significação sobrenatural. Era um hábil intrigante que detinha alguns segredos curiosos, de que sabia servir-se habilmente para seduzir aqueles que queria explorar, e, sobretudo, um intrigante que possuía numerosos comparsas. A gente estudou bastante sobre essas questões dos prestidigitadores, né? Que é os que faziam truque com as mãos, e ali, né, tinha até aquela questão lá do músculo que batia, né? Que ele, com a mão em cima da mesa, ele conseguia fazer com o músculo um barulho, né? E achavam que era algum espírito se comunicando. Mas interessante, né? Esse jornal, apesar de, né, a gente estava ali na dúvida se era espírito, se não era, mas ele era muito estudado, né? Tinha muito conhecimento nesses fenômenos antecessores ali até da codificação espírita, esses fenômenos que aconteceram, né? De manifestação, de convulsão, de possessão e tudo mais, e ele vem pincelando isso, né? Que Figueiredo veio trazer ali um tratado sobre tal assunto, mas esqueceu tudo que já aconteceu ali no passado ou em paralelo, e sobre isso não fala nada. O que eu me admiro desses estudiosos daquela época, inclusive até mesmo de Kardec, a maneira como é que eles liam um texto, né? Eles liam uma maneira diferente que nós lemos hoje. Que hoje, com essa questão nossa hoje aí de tudo ser rápido e tal, quando a gente dá uma lida assim, não se aprofunda. Isso que é um estudo, né? Ele pegou a obra do Figueiredo lá, que era uma obra, né, que ele queria lá, e foi detalhando, aprofundou os estudos. Né? Eu acho que faz falta hoje isso. Não sei se hoje, por causa de tudo que é ser rápido, imediato. Então, quando a gente vai estudar uma obra, a gente lê, né? E faz uma crítica muito superficial em cima. Aí você vê como ele aprofundava em todos os tópicos, né? Você imagina a capacidade que tem uma pessoa dessa de fazer esses links todos com essas outras questões ali, né? E para entender esse texto, né, a gente viu que ele cita muitas fontes, a gente tinha que entender, pelo menos superficialmente, todos esses autores que ele está citando. Tem que ser uma pessoa bem iletrada, assim, de estudo, né? Sim, porque aqui a gente nota claramente, né, que ele está ali debatendo com o Figueiredo e demonstrando que, apesar de ele achar que o que ele escreveu foi um tratado filosófico ali sobre as obras espíritas, o jornal vem trazendo ali que o que ele fez foi um simples texto, né, nada tão aprofundado.
Nós entendemos superficialmente isso, mas se fosse para a gente se debruçar e estudar esse texto, iriam meses, né? Porque se fosse para a gente conhecer cada um desses autores, o que eles foram, ali tem um breve resumo ali que foi trazido, se era filósofo, se era físico, o que era, mas e qual era a cooperação desse autor que ele está trazendo com o Espiritismo? Qual a relação que ele tinha? Aí sim a gente ia tirar toda a essência do texto. Mas assim como Kardec não conseguiu trazer o texto inteiro, para nós também fica até difícil, né? Se debruçar e trazer todas as informações de um texto tão denso quanto esse. São 4 obras, né, do Figueiredo, né? Vamos lá, então, Caliglosto, né, que também o Caliglosto, ele é um conde do século XVIII, né, que tinha poderes sobrenaturais. Merecia antes um lugar na galeria dos precursores revolucionários do que no pandemônio dos feiticeiros. Igualmente, não vemos que o magnetismo tem a fazer nessa história do maravilhoso, principalmente do ponto de vista do que o senhor Luiz Figueiredo se colocou. O magnetismo ressalta da Academia de Medicina, da Academia de Ciência, que o desdenharam muito mais, não pode interessar o supranaturalismo, senão por ocasião de algumas de suas manifestações. Aliás, negligenciadas pelo senhor Luiz Figueiredo, a fim de reservar o espaço que consagrou ao relato da vida de Mesmer, das experiências do Marquês de Putigui e do incidente relativo ao famoso relatório do Sr. Russo há 2 anos. Tratamos Só um parênteses aí. Interessante, vocês conhecem bem aí a questão de Mesmer, Puigui, né? Que vocês estudam bastante no magnetismo isso, né? Sim, então, mas aí quando você vai estudar, você tem que estudar um contexto inteiro. Se você pegar, que nem ele pegou ali, se você pegar partes dessas obras, inclusive de Mesmer, ela cria-se algumas contradições na maneira como ele iniciou, né? Mas o que para nós tem importância é a questão do fluido, né? Que é você tinha um fluido e a ação de cura, de ajuda das pessoas. Né? Isso que está dizendo. Aí você pega alguns fenômenos que ocorriam para as pessoas não dominarem totalmente, ou alguns fatos que podem ocorrer, e você pega aquele fato e você quer, vamos dizer assim, desacreditar ou desmoralizar todo um trabalho, uma ciência, um estudo, exatamente por uns fenômenos que podem ter ocorrido. Né? Você entendeu o raciocínio dele? Ele está dizendo bem nesse sentido. Né? Quer dizer, o magnetismo já tinha, o Kardec mesmo coloca, que ele já tinha, naquela época, as academias próprias que estudavam, tanto é que ele não entrou muito em detalhe no próprio estudo das obras básicas, né? Ele fala, o magnetismo já tem, Kardec era conhecedor de magnetismo, entendia isso. E é a mesma coisa você pegar a história de Jesus. Você pegar a história de Jesus, você começa a pegar aqueles fatos que aconteceram lá, que não é muito comprovado, e começar a querer analisar, qual que é o objetivo disso? Desacreditar todo o evangelho de Jesus por fatos, né? Você falou no começo ali. Pegar fragmentos e querer jogar tudo a importância de uma obra, né? Ou de um nome, por causa de alguns fatos que ocorreram no meio. Né? Complicado isso. Há 2 anos tratamos dessa importante questão e ela não votaremos, pois apenas nos repetiríamos, né? Quer dizer, vai ficar repetindo. Também deixamos de lado a das mesas girantes, que examinamos na mesma época. Entretanto, muito haveria a dizer sobre a explicação natural física que o Sr. Luiz Figueiredo pretende dar a essa dança das mesas e das manifestações que se lhe seguem, mas é preciso saber limitar-se. Deixamo-lo, pois, debater com a revista Espiritualista e com a revista Espíritas, 2 revistas publicadas em Paris pelos adeptos da crença nas manifestações dos espíritos, que acusam de ter escrito o seu requisitório sem haver previamente ouvido as testemunhas e consultado as peças do processo. Uma e outra afirmam que ele jamais assistiu a uma única sessão espiritualista e que a sua chegada teve o cuidado de declarar que a sua opinião estava formada
e nada faria para mudá-lo. É verdade. Não sabemos. Tudo quanto podemos afirmar é que depois de ter repelido com justiça, com justa razão, a solução do Sr. Barbinet, pelos movimentos nascentes e inconscientes, acabou adotando-a por conta própria, tanto é ele inconsciente do que pensa e escreve. Eis a prova. Nessas reuniões de pessoas, aí botou entre aspas porque é do Sr. Figueira. Nessas reuniões de pessoas fixamente ligadas durante 20 minutos ou meia hora, a formar corrente, mãos abertas sobre a mesa, sem ter liberdade de distrair, mesmo por instante, a atenção da operação em que toma parte. A maioria não experimenta nenhum efeito particular. Mas é muito difícil que uma delas, uma só, que se queira, por um momento, não caia no estado hipnótico ou biológico. O hipnotismo não lhe dá respostas a tudo, como veremos mais tarde. Não é necessário que esse estudo dure mais que um segundo para que o fenômeno separado se realize. E continua aí tirando, extraiu o texto do Sr. Figueira. Né? O membro da corrente, caído nesse meio sono nervoso, não mais tendo consciência de seus atos, nem outro pensamento, senão a ideia fixa da rotação da mesa, imprime, sem saber o movimento ao móvel. Então, aí ele saiu um texto do Sr. Figueira, né? E agora ele continua fazendo a crítica dele aqui. Por que, então, não começaria a traçar de si mesmo, uma vez que gostava de troçar... Vou repetir. Por que não começaria a troçar, né, de si mesmo, uma vez que gostaria de troçar do Sr. Barbinet? Teria sido lógico, sobretudo depois de ter anunciado que vinha esclarecer o mistério, desde que só colocava sua lanterna, uma luzinha tão ridícula quanto a que antes havia iluminado o sábio acadêmico. Mas a lógica do Sr. Luiz Figuier divorciaram-se nesta história do maravilhoso. Por mais pretendam os ecos que eles vão falar, seus esforços conseguem repetir o que ouvem. Quanto aos longos capítulos consagrados à varinha mágica, e em particular a Jacques Reimer, né, o Jacques Reimer, 1662, né, não tem aqui, habilitado em descobrir coisas, né, deve ser um cientista daquela época. Inicialmente, nos permitimos observar de que ele se ilude. Você pensa que o problema foi estudado o suficiente por Sr. Chevreul, né? Eugênio Michel Chevreul, 1786, era um químico, né? Uma fantasia que pode deixar se bem lhe parecer aquele sábio. Porém, fora da Academia das Ciências, não encontrará ninguém que admira que a teoria do pêndulo explorador responda a todas as objeções. As frases atribuídas a Galileu, entre aspas, contudo, ele gira. Poderia muito bem ser aplicada às varinhas mágicas. Ele girou e gira, a despeito dos céticos que negam o movimento, porque se recusam a ver os milagres de exemplos que poderíamos citar.
e que cita o próprio Chauffier, né? Atestou a realidade do fenômeno. Gira por impulso diabólico, ou espírita, como se diria hoje, ou sob a impressão que recebe de alguns eflúvios desconhecidos? Repelimos com muito gosto qualquer influência sobrenatural, embora ela possa ser emitida em certos casos. Ah, Só um parênteses aqui, eu fui buscar o que eu lembrava daquela frase ali do Galileu, mas não lembrava o contexto inteiro. Você vê, né, a profundidade desse texto, né, quantos fragmentos de outras obras ele traz, né? Essa frase do Galileu, eu pesquisei rápido aqui para relembrar, e contudo ela gira, quando Galileu apresentou que quem girava, na verdade, era a Terra em torno é, do Sol e não o Sol em torno da Terra, né? é. E aí veio toda aquela onda dizendo que era para ele desmentir, porque não sei das quantas, ele falou assim, vamos desmentir e tal, mas tudo bem, né? Já para eu não ser morto, vamos desmentir, né? Mas, contudo, ela continua girando, né? Então, era a mesma questão do espiritismo. Você vai vir, vai dizer que não existe incorporação, Mas ele existe, né? vai dizer que não existe comunicação espírita, não existe reencarnação, tá bom, mas existe, né? O que não nos parece provado é a existência de fluidos desconhecidos. Desconhecido. Entre outros, conta o fluido magnético, numerosos partidários, cujas afirmações merecem tanta autoridade quanto as negações de seus adversários. Seja como for, a varinha mágica realizou maravilhas que podem nada ter de sobrenatural, mas a que a ciência é capaz de explicar. Ela incapaz. é incapaz, é. A ciência é incapaz de explicar. Ela que, aliás, muito pouco explica de todas as que vemos produzir-se diariamente à nossa volta, na vida do menor pé de erva. Isso até hoje continua assim, né? Os caras achando que a ciência pode explicar tudo e não é bem verdade isso. A modéstia é uma virtude que ele faz falta e que ele faria bem em adquirir. Em outras maravilhas, as que realizava Jacques Aymar, da qual falamos há pouco, mereciam ser relatadas minuciosamente. Certa vez, entre outras, ele foi chamado a Lyon, no dia seguinte a um grande crime cometido naquela cidade. Armado de sua varinha, explorou a adega que tinha sido teatro do crime, declarando que os assassinos eram 3. Depois começou a seguir suas pegadas, que conduziu a um jardineiro, cuja casa estava situada à margem do Rodano, o qual afirmou que eles ali haviam entrado e bebido uma garrafa de vinho. O jardineiro protestou, negando, mas interrogando seus filhos pequenos, confessaram que 3 indivíduos tinham vindo na ausência do pai e que eles haviam vendido vinho. Então Aymar, retomando o caminho e sempre conduzido pela varinha, descobriu o local onde tinham embarcado no Rodano. Entrou numa canoa, desceu em todos os lugares onde eles desceram e foi ao campo de Sablon, entre Vienne e Saint-Vallier. Achou que ali demorara alguns dias, continuou a sua perseguição, e de etapa em etapa chegou até Beccarré, em plena feira, percorrendo as suas ruas empeadas de gente, se detendo diante da porta da prisão, onde entrou e apontou um pequeno corcunda com um dos assassinos. A seguir, suas investigações lhe apontaram que os outros 2 tinham se dirigido para os lados de Nîmes, mas as autoridades policiais não quiseram levar sua pesquisa mais longe. Conduzido a Lyon, o corcunda confessou o crime e foi esquartejado vivo.
Eis a proeza de Jacques Aymar, e proezas tão surpreendentes quanto estas, tão numerosas em sua vida. O senhor Luiz Figueira admite em todas as circunstâncias. Aliás, não podia fazer de outro modo, desde que é atestado por centenas de testemunhas, cuja veracidade não lhe se pode suspeitar, entre aspas, por 3 relatos e várias cartas concordantes escritas pelas testemunhas e pelos magistrados, homens igualmente honrados e desinteressados, é que ninguém no público contemporâneo suspeitou de um acordo verdadeiramente impossível entre eles. Fecha aspas. Mas, como aqui uma explicação física não podia ser aventada, ele se viu obrigado a renunciar ao seu processo ordinário e se atirou no labirinto de suposições mais engenhosas que verossímeis. Transforma Jacques Aymar num agente de polícia de uma perspicácia que suplanta a do senhor de Sartines, por mais célebre que seja. Junto a ele, nossos mais inteligentes chefes de polícia de segurança não passariam de escolares. Ele supõe assim que esse agente durante 3 ou 4 anos, passado em Leão antes de começar sua experiência, teve tempo de colher informações e descobrir que as próprias autoridades judiciais ignoravam. Foi à casa do jardineiro porque era de presumir que os assassinos tivessem embarcado no Rodano, a fim de se afastarem mais depressa. Adivinhou que tinha bebido vinho porque tinham sede. Abordou as margens do rio em todas partes, onde se soube que eles tinham realmente atracado, porque esses lugares habituais de acostagem lhe eram conhecidos. Deteve-se no campo de Sablon, porque era evidente que queriam ver o espetáculo da reunião de tropas. Dirigiu-se a Belquere, porque era certo que o desejo de dar um bom golpe ali os teriam conduzido. Parou finalmente à porta da prisão, porque era provável que um deles tivesse tido o azar de ser preso. Eis, entre aspas, eis porque vossa filha é muda, diz Sigmarelli. E o senhor Luiz Figueiredo não diz melhor, nem diferente. Sobretudo, crê triunfar, porque Jacques Aymar, tendo sido mais tarde chamado a Paris pelos rumores de sua fama, aí viu sua perspicácia sofrer reais fracassos, ao lado de alguns triunfos reais também. Mas por esses eclipses que valeram certo desfavor, menos que qualquer outro, o senhor Luiz Figueiredo lhe devia censurar. Menos que qualquer outro, ele poderia se sentir autorizado para o declarar um impostor. Ele que sabe melhor que ninguém, ele que reconhece a propósito do magnetismo, que esse gênero de experiências são caprichosas, bem-sucedidas num dia e malgrado no outro. A essa inconsequência, ele junta por fim uma segunda menos desculpável. Não contente de acusar Jacques Aymar de charlatanismo, pronuncia a mesma condenação contra quase todos os tiradores de varinha, cujos gestos feitos relata, e na discussão diz, entre aspas, entre numerosos adeptos práticos, só um pequeno número era de má fé. Ainda não o eram sempre. O maior número operava com inteira sinceridade,
realmente a varinha girava em suas mãos, independente de qualquer artifício. E o fenômeno, enquanto de fato era bem real, fecha aspas. Foi o que o Luiz Figueiredo falou. Bem, muito bem. Não pode ser melhor. Aí está a verdade. Mas como e por que girava? Pergunta. Impossível escapar à sua interrogação indiscreta. Ora, o senhor Luiz Figueiredo responde assim: esse movimento da varinha era operado em virtude de um ato de seu pensamento, sem que ele tivesse a menor consciência dessa ação secreta de sua vontade. Sempre essa inconsciência mais maravilhosa que o maravilhoso, que repelem, acredite se quiser. Esse Kant que escreveu, né? Olha aí, né, gente? Você sabe que, lendo essa parte aí, ele fez uma crítica ali bem interessante do seu Figueiredo, uma das mais relevantes para mim ali, é que o seu Figueiredo, primeiro, não ouviu as pessoas que realmente trabalhavam com o espiritismo, né? O Kardec, toda a parte que ele faz, ele cita, inclusive, a revista Espírita, né? Ele não foi lá e perguntou aos pessoal que acreditavam no espiritismo. E ele não participou. Se ele fosse uma pessoa que tivesse participado lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, como espírita, observando os fenômenos, aí ele poderia ter autoridade para falar. Não fez isso, né? O Kardec cita, e ele cita aí também, que ele foi muito, uma, duas, três vezes, e já tirou todas essas conclusões. Né? E assim como no magnetismo, com todas as questões, né? Ele foi pegando. E às vezes a gente vê isso aí, algumas pessoas escrevendo obras, livros, inclusive sobre questão de mediunidade, sem nunca ter participado de um grupo mediúnico. Eu já vi algumas obras aí, pessoas que escrevem bonito e tal, sobre mediunidade e tudo. Fazem cursos de mediunidade, apresentam. Mas você vai fazer uma observação da pessoa, a pessoa nunca participou de um grupo. Ou se participou uma, duas, três vezes com o ajudante lá e já quer ficar uma autoridade para falar sobre essas questões. Né? Quer dizer, fica só na teoria, né? Só nas observações. É interessante isso. Né? Profunda essas críticas. Muito bem. Hoje foi um meio, digamos assim, meio, até um pouco meio fadonho, por causa que é um relato, né? É interessante. É um texto difícil, denso, e que não permite muitos comentários, né? Não tem, né? O comentário já vem dele, né? A crítica é dele, né? Uhum. Mas a gente pode fazer essas reflexões que estou falando, né? De quando a gente ouvia alguém comentando alguma coisa, ou fazendo algum livro, alguma obra, a gente observar como que essa obra surgiu, de onde que ele tirou isso. Se a pessoa realmente tem conhecimento disso. Senão a gente cai nesses riscos de pegar, escreve muito bonito, escreve... Hoje tem gente escrevendo coisas lindas aí, né? E dizendo que é interpretado pela ciência porque pega fatos pela metade, né? Tá aí, gente, hoje até foi um pouquinho mais longo do que o nosso natural, aí passamos alguns minutinhos, mas é uma reflexão aí para todos aqueles que estão assistindo, que busque, né, absorver aí os conhecimentos desse estudo de hoje, né, principalmente esse ponto de nós buscarmos ser mais, digamos assim, atencioso com aquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos assistindo, daquilo que nós estamos... Hoje é muito vídeos, né, muitas comunicações, do conteúdo daquilo que nós estamos fazendo antes de nós irmos aí seguindo, né? Hoje chama-se os influenciadores aí que arrecada, que buscam milhões e milhões de seguidores aí por causa de palavras, e as pessoas seguem sem saber exatamente o que está seguindo, né? Simplesmente por causa do modismo. E naquela época era meio parecido com isso, né? Por causa do nome, as pessoas seguiam, algumas pessoas, né? Então isso é uma reflexão que nós temos que fazer, que antes de nós embarcarmos aí em qualquer coisa, questões novas, aí que nós buscamos nos aprofundarmos no conteúdo. E para isso nós temos aí, sim, a filosofia espírita, né? Uma obra maravilhosa, que começa pelo Livro dos Espíritos, tem o que é Espiritismo, tem a Revista Espírita, que nós estamos estudando, como o Lero colocou no início, é o laboratório onde que nós podemos
entender como Kardec interpretava e analisava e buscava as respostas, né? Se aprofundava nas questões daquela época que tem reflexo até nos dias de hoje. E aí, os nossos agradecimentos a Deus, primeiramente, por nossa oportunidade reencarnatória, aonde, eu gosto de repetir sempre isso, aonde nessa existência estamos podendo nos aprofundarmos um pouco mais sobre essa filosofia tão rica, que é a filosofia espírita, que é essa doutrina. E assim também, nossos agradecimentos a Hipólito, Leão Denisar, Allan Kardec, que nós, no Movimento Espírita, comemoramos o seu nascimento no mês de outubro, 5 de outubro. O nosso agradecimento a esse espírito tão nobre que esteve aqui no mundo terreno, nos deixando, nos descodificando essa doutrina, que é tão importante para nós podermos compreender um pouco mais o Evangelho de Jesus. Bem sabemos que toda a supervisão dessa obra, dessa doutrina, estava sob a coordenação direta do Espírito de Verdade, que nós interpretamos como Jesus. Obrigado a Kardec e a toda a equipe espiritual que nessa passagem do mundo terreno nos deixou esta obra. Nosso agradecimento, nosso especial a Jesus pelo Evangelho que nos dá o caminho. Obrigado, Jesus, e obrigado a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos orientam e nos dão assim o discernimento, a coragem para enfrentarmos a dificuldade nossa do nosso dia a dia. Obrigado a todos e que possamos estar reunidos na próxima semana para mais um estudo dessa obra tão grandiosa. Que assim seja.